Olá, seja bem-vindo e obrigado pela tua companhia aqui junto ao vídeo. Hoje eu estou usando aqui a versão 2.92 que eu já baixei lá no site do fornecedor. Foi oficializada recentemente, está disponível aí para quem tem um equipamento que rode com as versões 2.8 e 2.9, tá? Estou usando aqui um experimento que talvez seja um recurso e quem conhece não sabe aproveitar muito esse recurso. Então, só para a gente fazer um review dessa função, eu vou falar hoje sobre o recurso de separação de objetos. Vamos começar o tutorial. Eu tenho um objeto aqui, ó, que é um objeto cúbico. Eu vou posicioná-lo acima da superfície imaginária usando o atalho G de grab, Z, que é a coordenada que eu vou movimentar, 1, que é o deslocamento em 1 metro. Então eu coloco esse objeto aqui na superfície imaginária. Eu vou só ocultar aqui a câmera e a lâmpada. E selecionando esse objeto, eu vou ativar o Move e vou trazer esse objeto aqui para a direita. Nessa versão 2.92, nós já temos agora a ferramenta que se encontra aqui na esquerda, que vai permitir a gente desenhar nossas formas geométricas manualmente. Então a gente pode adicionar um cubo, um cone, um cilindro, uma esfera, até mesmo uma icosphere. Então, se eu quiser desenhar um objeto poligonal, eu clico em cubo. Aqui notem que o cursor ele toma a posição da superfície onde ele está encostando. Eu posso selecionar um ponto qualquer da área, clicar o botão esquerdo. Com ele pressionado, eu vou arrastar e delimitar a área que eu quero desenhar a forma geométrica. Quando eu solto, eu posso empurrar para baixo ou para cima. E clico com o botão esquerdo do mouse. Eu fixo e crio um objeto poligonal de forma manual. Para sair da ferramenta, eu poderia vir em qualquer outro tipo de recurso aqui para sair dessa opção. Mas notem que agora, quando eu encosto o cursor sobre qualquer objeto aqui que eu tracei, o cursor traz aquele grid que vem aí na ponta dele, se ajustando à superfície do objeto, porque é daqui que a gente pode desenhar outros tipos de formas geométricas. Se vocês olharem aqui na outline, percebam que agora eu tenho dois cubos. O cubo original, que vem adicionado à inicialização, e agora eu tenho esse cubo aqui, que é o cubo .001, que foi traçado com essa ferramenta. Eu posso simplesmente usar aqui uma ferramenta de cone. E tanto faz nesse ou nesse objeto, quando encostar o cursor, vocês vão notar que eu gero aqui a opção de desenhar o objeto, clicando com o botão esquerdo, pressionado, eu arrasto, ele gera aqui uma forma de uma circunferência, eu solto e arrasto no sentido do eixo X, na minha frente aqui, solto. Repare que eu ativo um objeto cônico facilmente. Se eu quiser movê-lo, eu posso ativar o Move. Notem que eu saí da ferramenta e aqui eu posso ajustar. Cada objeto desse, vocês vão ver que eles vão ter um nome aqui individual, então eu posso selecioná-los individual. Se eu seleciono o cubo maior, tecla G eu desloco. Se eu seleciono o cone, tecla G, eu desloco. O cubo menor, tecla G, eu desloco. O que eu posso fazer para unir objetos na área, ou malhas, né? Eu posso selecionar, nesse exemplo, o objeto cônico. Com o Shift pressionado, eu selecionar o objeto cúbico. Notem que eu tenho os dois selecionados aparecendo aqui, ó. E o último objeto que eu selecionei é o objeto cubo 001. Se eu entrar agora com o atalho Ctrl J, eu abro o menu de opções de união. E essa união ele já faz de forma automática. Vocês vão ver que esses dois objetos se transformaram em um só, porque eu uni a malha dos dois. E ele passa a ser chamado o último objeto que eu selecionei, o cubo 001. Se eu tentar selecionar o cone, ele continua como cubo 001. E agora, se eu movimento 1, os dois objetos fazem parte de um objeto só. Então vamos lá. Unir. Me arrependi. O que é que eu faço para separar esses objetos? Então a gente, com os objetos, nós vamos entrar no modo Edit Mode. Usando a tecla A, vamos selecionar aqui a opção de faces, tá, pessoal? Nós vamos usar aqui a tecla P. Para quem tem algumas versões mais antigas, talvez vocês precisem usar o atalho Ctrl P. Isso vai permitir que vocês abram um menu aqui, chamado Separate. É o menu de separação.
A gente tem como definir a separação por seleção. A gente pode selecionar uma parte do objeto, fazer com que essa parte se separe dessa malha, ou separar o objeto por partes. Então, se eu clicar aqui em By Loose Parts, notem que ele volta a separar os objetos, e aquele objeto cônico anterior, separado, ele não vai ter mais o nome de cone, ele vai ter o nome do objeto, que era a referência aí da união, e gera um segundo objeto do qual ele dá um nome, cube.002, que na verdade é o cone. Então, se eu volto agora para Object Mode, percebam que eu posso agora selecionar o objeto maior, tecla G, eu desloco, ó. Posso selecionar de volta o cone, tecla G, desloco. Só que aqui ele alterou o nome para cube, então eu posso voltar aqui e defini-lo como cone novamente. Essa é uma forma de eu separar os objetos quando eu faço a união entre eles. Outro método também que eu tenho é de separar partes de um objeto. Então, para isso, eu posso definir aqui o que eu quero separar. Exemplo, eu quero separar essa superfície aqui, que é a face. Então, eu tenho que selecionar ele individualmente aqui, ó, no modo Object, entrar com ele no modo de edição, e aqui eu posso ativar a opção de faces e selecionar essa face. Aqui eu posso usar a tecla Y, eu uso o recurso de Split, e clico o botão esquerdo para fixar. Notem que esse objeto aqui de cima, ele agora é um objeto individual, porque eu consegui cortar ele, mas ele faz parte do Cube 001. Eu posso selecionar ele individualmente para movimentar, ou posso selecionar o restante individualmente para movimentar, porque eles são o mesmo objeto na área. Agora, se eu quiser separar esse objeto do restante do nosso objeto geométrico aqui, que é o polígono, vou dar o Ctrl I para inverter aqui a seleção. Com esse objeto selecionado, eu posso usar aqui o atalho P e posso usar aqui, ó, o Selection. Ele vai separar apenas a seleção que eu fiz, que é essa face. E observem lá a outline. Quando eu clicar aqui, ele gera para esse objeto separado uma outra forma geométrica. Se vocês tentarem agora manusear essa forma usando a tecla G, vocês não vão conseguir. Mas se vocês quiserem manusear o restante do objeto, invertendo com o Ctrl I a seleção, vocês podem movimentar o restante do objeto. Como esse é um objeto independente, eu vou voltar para o Object Mode e aqui para manuseá-lo, eu posso separar o objeto, selecionando, e posso movimentá-lo para qualquer ponto aqui na minha área principal. Observem que o ponto de origem do objeto está embaixo dele. Esse ponto de origem, se eu der um Ctrl Z, ele está baseado nesse ponto, ó, que nós definimos para a separação. Então ele se baseia onde existia o ponto de origem antes do objeto ser separado. Então, para eu fazer com que o ponto de origem desse objeto fique no meio dele, é necessário eu usar aqui o botão, que é o botão direito do mouse. Vou ativar a opção Set Origin e vou mandar aqui a origem para a geometria. Clicando, veja que o ponto de origem já não está mais aqui. Ele veio para o objeto que foi separado. Agora, o que é interessante nessa separação, Luciano? Eu posso gerar uma pequena animação desse objeto se deslocando a partir dessa malha, onde eu separei ele. Como? Aqui eu posso vir na timeline, nessa posição em que ele se encontra, no frame 1, eu vou usar o cursor na área, vou usar a tecla I e vou adicionar uma chave de animação do tipo Location. Quando eu clico, vai aparecer aqui, ó, a chavinha no frame 1 do objeto nessa posição. Agora eu quero trazer a agulha aqui para o frame 100. E vou gerar nesse objeto aqui, simplesmente, esse arraste para que ele fique cá no fundo. Vou usar a tecla I e vou usar a mesma chave para fechar essa animação. Eu tenho dois pontos agora aqui, um no 0 e um no 100.
definidas as chaves, voltando ao início, se eu der um play, aquela parte que eu separei, ó, eu gerei uma animação básica junto à malha. Então, pessoal, o Separate ele vai servir para que vocês possam separar a malha. Ah, mas eu não quero essa malha mais separada, eu quero ela unida ao objeto. Não tem problema. Aqui nós vamos excluir com a tecla X as animações que geramos. Então, para a gente juntar novamente o que foi separado com o objeto anterior, a gente seleciona a superfície que nós separamos, Shift pressionado, selecionamos o corpo restante do polígono e vamos usar aqui Ctrl J. E observe que esse objeto agora e aquele objeto que nós havíamos separado some aqui da outline. Fica aí a dica, bom proveito e até o próximo tutorial. Grande abraço.